Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje nós estamos comemorando domingo de Páscoa, só que dessa vez vai ser diferente, esse ano vai ser um pouco diferente. Nós não podemos estar na igreja, no templo, fazendo aquele musical bonito que todos os anos nós temos, com a dedicação dos irmãos, a forma de cultuar ao Senhor. Hoje nós estamos nas nossas casas, mas nós vamos meditar um pouco nessa escola bíblica que dominicalmente nós nos reunimos, pensando sobre a ressurreição de Cristo. É o que significa a Páscoa. Jesus Cristo passou por cima sem fazer mal algum. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Eu quero pensar com vocês, estudar um pouco sobre o que a palavra de Deus nos ensina sobre a importância de Jesus Cristo ter morrido na cruz e ressuscitado. Eu quero que vocês acompanhem comigo na leitura da palavra do Senhor, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 até o 18. Nós vamos esticar um pouco mais, mas eu vou ler apenas os primeiros versículos. Acompanhe comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Versículo 3 disse: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. A Bíblia afirma isso. Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Romanos 8,34 diz assim: É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É o que ele está fazendo hoje. O Jesus Cristo ressurreto está intercedendo por nós. Hoje ele é o nosso advogado. Mas quando nós olhamos a história de Cristo na terra, a vinda de Cristo, nós pensamos assim: a ressurreição de Cristo ocupa o centro principal da história da redenção. O que é redenção? Redenção significa o livramento de algum mal, ou seja, através de um pagamento, de um preço. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele é o nosso Redentor. Grave essa palavra: Jesus Cristo é o seu Redentor. É aquele que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, e Deus, o Pai, ficou satisfeito. Então, primeiro nós conhecemos Jesus no seu nascimento, e depois nós vemos a morte de Cristo, depois segue-se, através da ressurreição, a ascensão dele subindo aos céus, ou seja, voltando para o Pai, e finalmente nós teremos a volta de Cristo nos ares, quando as trombetas tocarem e ele vier buscar a sua igreja. Então nós podemos dividir em 5 pontos. Primeiro, Jesus nascendo naquele berço, que não era um berço, era uma manjedoura. A cruz. Depois nós temos aquele túmulo, e diga-se de passagem, vazio. Ele ficou vazio, está vazio. Depois nós temos uma subida onde Jesus foi. E depois em quinto nós temos quando a trombeta tocar e ele vier buscar. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte, não, a semelhança da ressurreição de Lázaro ou de outros. Pensa comigo, se a ressurreição de Jesus se assemelhasse à de Lázaro, não é? O filho da viúva de Naim, Dorcas e de outros, se fosse igual, ele teria se submetido a fraquezas, ao envelhecimento, ele teria morrido, né? Exatamente como os outros. Mas a ressurreição de Jesus foi diferente. Bem diferente. A ressurreição de Jesus tornou-se as primícias de um novo tipo de vida humana. Bem diferente. Uma vida na qual esse corpo está aperfeiçoado, não estando mais sujeito à fraqueza, morte ou envelhecimento, mas tornando-se capaz de viver eternamente. É o que o apóstolo Paulo fala. Acompanha comigo agora no mesmo capítulo 15, quando ele chega no versículo 20 e diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus.
Então nós podemos compreender aqui que a morte de Jesus Cristo tinha uma finalidade e a ressurreição outra. A morte de Cristo levou os nossos pecados. Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos relacionar com Ele, para dar validade à nossa mensagem. Cristo é as primícias daqueles que dormem. Sabe, meus queridos, a ressurreição de Jesus não foi a sua transformação para um corpo imaterial, mas a sua aquisição de um corpo espiritual, que poderia manifestar-se e desmaterializar-se a qualquer momento. Quando você vai em João capítulo 20, versículo 9 a 24, Jesus aparece no meio dos seus discípulos e diz: paz seja convosco. Mas qual a importância da ressurreição de Cristo? Qual a importância? Conforme Romanos capítulo 10, versículo 9, a ressurreição de Cristo é indispensável para a nossa salvação. Romanos 10, 9 diz assim: se com a sua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração você crer, você acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu tenho que acreditar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Por isso nós somos salvos pelo Cristo ressurreto. Portanto, nós vamos considerar alguns pontos que eu quero pensar com vocês. Ele é a doutrina fundamental do cristianismo. Jesus Cristo ressurreto é a doutrina mais importante do cristianismo. A importância vital da ressurreição física de Cristo fica evidenciada pela conexão fundamental da doutrina com o cristianismo. Quando você chega no versículo 12 do mesmo texto de primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, acompanha comigo: se é corretamente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Preste atenção, aqui Paulo mostra que tudo depende da ressurreição corporal de Jesus Cristo. A importância dessa doutrina, ela é aplicada para que eu e você pudéssemos ser salvos, e nós somos por causa dele. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus elevou Jesus à sua própria destra. Jesus está à direita do Pai para que ele fosse o cabeça de todas as coisas para a igreja. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 19 a 23. Ele é o cabeça de todos. Eu quero dar uma olhada com vocês novamente. Romanos 6, 5 diz assim: se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabe, meus irmãos, a importância da doutrina como argumento para os milagres de Cristo. Eu posso perceber que a doutrina da ressurreição evidencia que Cristo tem poder sobre a morte, sobre todas as situações. Olha como ele ressuscitou o Lázaro. Olha como o túmulo não segurou o nosso Senhor. O autor da vida não poderia ficar preso na morte. O Dr. Strong diz o seguinte: quando nós tentamos provar os milagres da Bíblia, não deveríamos começar ali pela jumenta de Balaão, ou por Jonas, o grande peixe, mas nós deveríamos começar sim, através da ressurreição de Cristo. Quando eu acredito no milagre da ressurreição de Cristo, os outros milagres não vão ter dificuldade alguma para que eu acredite que Deus tem poder para perdoar pecados, para curar, para sarar, para santificar. Alguns fatos históricos da ressurreição de Cristo são notórios na Bíblia. Primeiro, porque a ressurreição dele foi um fato histórico, um fato real. Sabe, o centurião, os soldados declararam ele morto. Jesus, quando esteve ali de braços abertos na cruz do Calvário, ele foi declarado como morto. Quando você vai ali em João capítulo 19, versículo 33, chegaram ali, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, e eles não quebraram as suas pernas, mas um dos soldados abriu o lado dele com uma lança e saiu água e sangue. Jesus já estava morto. Um outro fato que as mulheres vieram esperando ali ungir o corpo de Jesus em Mateus 16, 1. Elas foram ali com o intuito de embalsamá-lo. Sabe, meus queridos, conforme eu falei aqui agora, sangue
e água saíram do corpo de Jesus. Depois você dá uma olhadinha lá em João capítulo 19, versículo 34 e 35, você encontra esse texto. Por que a ressurreição de Cristo é tão importante? Jesus Cristo saiu do túmulo. Sabe, o próprio Jesus, ele declara, lá em Apocalipse 1:8, estive morto, por mim e por você. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O que eu penso nisso? No que nós acabamos de dizer, nada melhor do que o argumento do testemunho daquelas mulheres e homens que estavam ali atestando agora não mais a morte, mas a ressurreição de Cristo. Agora já não era mais o Cristo morto, agora era o Cristo ressurreto. Mas 3 coisas são necessárias para que comprovem um testemunho digno de confiança. Primeiro, a testemunha tem que ser competente, isto é, tem que ser testemunhas oculares. O versículo 5 diz o seguinte: apareceu a Cefas e depois aos 12. Os homens viram Jesus ressurreto. Segundo passo, as testemunhas têm que ser em número suficiente. Foi visto no versículo 6 por mais de 500 pessoas. Mais de 500 irmãos viram o Senhor Jesus. E depois, em terceiro lugar, as testemunhas têm que ter boa reputação. E eles os tinham. Cefas, que era o cognome dado a Pedro, e os outros discípulos tinham reputação suficiente para dizer: este é o meu mestre, o Messias ressurreto. Que lição eu posso tirar para a minha vida, lições práticas para a minha vida sobre a ressurreição de Jesus Cristo? Sabe, meus queridos, o nosso propósito no estudo dessa doutrina da ressurreição é que cada cristão, cada um de nós, aproprie-se desta ressurreição para a prática da nossa vida cristã e para a nossa vida espiritual. É o que diz Paulo em Romanos 6:4, quando ele disse: para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós agora em novidade de vida. Jesus quer uma vida nova para cada um de nós. É por isso que Paulo tem razão: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vivemos uma novidade em Cristo. Vamos ver algumas lições práticas que nós podemos tirar da ressurreição de Cristo, que eu quero que você leve na sua vida. A ressurreição de Cristo garante a ressurreição dos mortos. Sim, aqueles que já morreram com Cristo, quando Ele vier nos ares buscar a sua igreja, está garantido. 1 Tessalonicenses, versículo 4, lá no versículo 14 da nossa Bíblia diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. É uma garantia, uma segurança que nós temos nele. Depois, a ressurreição de Cristo é o alicerce da nossa pregação, da nossa fé. Versículo 15 de 1 Coríntios, versículo 14 de 1 Coríntios, versículo 15, diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Sabe, meus queridos, essa ressurreição é o alicerce da nossa fé. É o alicerce da nossa pregação. Nós não pregamos um Cristo morto, nós pregamos um Cristo reto, um Cristo ressuscitado, um Cristo que morreu sim por nós, mas ressuscitou para garantir-nos a vida eterna. E depois, a ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação e o perdão dos nossos pecados. Você sabia disso? Nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados através da ressurreição de Cristo. É por isso que Romanos capítulo 4, versículo 25 diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É Jesus Cristo quem nos justifica. É por isso que eu tenho que ter a minha vida focada nos princípios de Cristo, andar como Ele, querer ter Ele na minha vida, não só como meu Salvador, mas como meu Senhor. Romanos 8:34 disse: quem os condenará?
Quem é que pode condenar você? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também nesse momento Ele intercede por nós. Eu quero concluir esse estudo desta manhã de domingo, dizendo o seguinte, meus queridos: o cristianismo está baseado no evangelho da ressurreição de Jesus de Nazaré. O cristianismo não podia ter começado se a crucificação tivesse sido o final absoluto de Jesus. A causa de Jesus teria parecido com ele se ele não tivesse ressuscitado. Mas ao ressuscitar, Jesus dos mortos, Deus elevou a causa pela qual ele viveu e morreu no mais alto poder da história da salvação. A igreja de Jesus Cristo, ela entrou nesse ponto como uma criação do Espírito. Vida nova, isenta de morte, que Jesus herdou por meio da ressurreição. E eu quero deixar com vocês um último texto da Palavra de Deus para que vocês estudem na sua casa. Meditem nesses textos durante esta manhã de domingo. Nós estamos unidos com um Cristo glorificado. Às vezes nós olhamos para aquela cruz e olhamos e às vezes achamos interessante Jesus ainda pregado naquela cruz. Ele não está pregado naquela cruz. Jesus está à destra do Pai. E o último texto que eu quero deixar para a sua meditação, para a minha e sua meditação, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, quando o apóstolo Paulo disse: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Por que eu tenho que buscar as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus? E além de buscar, eu preciso pensar nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque as coisas da terra vão passar e a do alto é eterna. Porque se nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, ou seja, nós morremos com Ele na nossa vida pecaminosa, foi ressuscitado ali, foi sepultado um homem pecador, um homem agora que tinha o domínio que era dominado pelo pecado, e ressuscitou um homem agora perdoado dos seus pecados. E o versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestado com Ele em glória. Esse é o Cristo ressuscitado. Esse é o Cristo que está na glória, para que eu e você pudéssemos ter vida abundante no tempo presente. Esta é uma crença real. Essa é uma crença bem fundamentada e já aprovada na minha vida. Ela é aprovada na sua vida. E eu desejo a cada um de vocês uma feliz Páscoa com Jesus Cristo. Não esqueça, Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro Pascual. Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É Ele na nossa vida. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui comemorando esse domingo dizendo glória a Deus. Porque Jesus Cristo vive e Ele quer viver na sua vida. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Fique na paz.